Salve, salve, segundão. O papai chegou! Professor Alex, Geografia. Estamos aqui nessa aula 7 para dar continuidade aos nossos trabalhos sobre os principais espaços agrícolas mundiais da unidade 17. Tratamos na aula anterior sobre a produção agrícola no mundo central, nos países que fazem parte dos centrais, países ricos e desenvolvidos. Falamos da produção agrícola nos Estados Unidos, na Europa, principalmente, e depois em alguns outros países que a apostila também menciona, como o Canadá, o Japão, a Nova Zelândia, a Austrália, até mesmo Israel. Nessa aula de hoje, falaremos sobre a produção agrícola no mundo periférico, nos países e regiões entendidas como em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, ok? Vamos nessa, bora, bons estudos. Vamos identificar aqui a nossa apostila na página 33. Convido vocês a acompanhar a partir da página 33 esse subtítulo aqui. Ok? Aqui não, sua sirigaita! Ok. Definido o mundo periférico, sabendo quais são as características desse chamado mundo periférico, como eu disse, países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é muito marcante na produção agrícola desses países a herança histórica, de uma estrutura colonial. Ainda existe um predomínio, das plantations coloniais, inclusive no Brasil. Mesmo em dias atuais, esses espaços rurais apresentam essas características, que seriam quais? Os latifúndios, que são as grandes propriedades rurais, ainda predominam, e isso contribui expressivamente para a concentração fundiária. Os produtos são destinados ao mercado externo, à exportação, continuam sendo prioridade da produção. As práticas da monocultura, da soja, do milho, do algodão, do cacau, que levam ao esgotamento dos solos, são muito comuns, ou mesmo da cana-de-açúcar. Nas fazendas menos mecanizadas, existe o predomínio ainda de trabalhadores desqualificados que exercem suas atividades em condições precárias, em termos de dignidade até trabalhistas, comumente contratados apenas para o período da colheita, os boias frias. Então essas características são ainda muito comuns no mundo periférico. A gente falou muito de uma agricultura moderna, mecanizada, revolução verde, científica na aula passada. Essas características também estão presentes no mundo periférico, sim, mas ainda existe uma estrutura, como eu disse anteriormente, herdada de um período histórico de colonização no mundo periférico, na África, na América Latina e na Ásia. Então vamos falar um pouco desse histórico colonial. Os grandes latifúndios dependem das demandas do mercado mundial de alimentos, muitas vezes com a produção não orientada pelas demandas alimentares de seus países. Aí sofre a questão da soberania alimentar. Quer dizer, os países não têm autonomia para definir qual exatamente os seus cultivos, de preferência, de tradição histórica no país, atende aos interesses da demanda do mercado externo, do mercado global. Assim, se antigamente as terras mais férteis das colônias sustentavam as metrópoles a custo da fome e da miséria aqui da colônia, da miséria local, a descolonização em muitos casos não resultou na superação definitiva desse problema. Muitas fazendas adaptaram
a sistemas mais modernos de produção. É o que a gente viu quando a gente comentou, né, de um modelo semi-extensivo na pecuária, se aplica aqui também à agricultura. Uma mistura, né? Eles ainda mantêm algumas características principais da agricultura extensiva, mas implementaram alguns aspectos, principalmente tecnológicos, da agricultura intensiva. Então a gente pode dizer que é um sistema intermediário, uma agricultura semi-extensiva, com elevado grau de automação e aplicação de tecnologias. Entretanto, na maioria dos casos, isso não traduz um rompimento com o modelo vigente, já que nesses países raramente ocorreram processos aprofundados e bem-sucedidos de reforma agrária. E as tradições monoculturas e exportadoras continuam muito marcantes, fortemente influenciadas por grandes empresas transnacionais, pelo capital e tecnologia estrangeira, as transnacionais de alimentos que atuam em nível mundial. Trataremos sobre o tema reforma agrária de uma forma mais aprofundada nas nossas próximas aulas. E a participação desse capital estrangeiro, né, dessas transnacionais, que ainda mantém uma relação muito forte de dependência econômica e tecnológica no mundo periférico. A participação das grandes corporações transnacionais do agronegócio se dá tradicionalmente na transformação dos alimentos primários em industrializados. Mais recentemente, elas também têm obtido elevados lucros na distribuição desses produtos pelas grandes cadeias de supermercados, assim sendo os principais compradores, transformadores e distribuidores de produtos agrícolas. Suas preferências e demandas têm grande influência desde a escolha do que será plantado até a aplicação de tecnologias, insumos e sementes geneticamente modificadas. Como eu disse, a dependência tecnológica e econômica, e isso fere diretamente um conceito chamado de soberania alimentar, né? Não cabe muitas vezes as políticas nacionais definir o cultivo, o que vai ser comprado, como vai ser transportado, a distribuição desses produtos agrícolas. Eles estão atendendo aos interesses do capital externo, dessas grandes transnacionais do agronegócio. Nós temos aqui uma tabela de produtos de destaque na agricultura no mundo periférico. Então aqui a gente consegue claramente identificar as regiões denominadas de mundo periférico, América Latina, isso inclui o Brasil, continente africano e parte do continente asiático e também parte do continente da Oceania. Destaque vai aqui para o Brasil, né? Soja, cana-de-açúcar e laranja. Claro que o Brasil se destaca na produção de outros produtos também, mas nesses 3 exemplos aí o Brasil é grande produtor mundial, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o maior produtor mundial de laranja e figura ali entre os maiores produtores mundiais de soja. Todos esses países, essas regiões aí do mundo periférico citados, se enquadram exatamente em todas as características que a gente mencionou até agora em termos históricos, dessa influência, dessa ingerência dos capitais das corporações transnacionais, e ainda mais do que falaremos aqui por diante, se enquadra exatamente nesses países, nessas regiões do mundo. Muitos territórios agricultáveis do mundo periférico ainda são cultivados de forma mais simples. Então, a pergunta é: apesar de toda a tecnologia na agricultura, na pecuária predominante dos países centrais, elas também estão presentes no mundo periférico? Sim, apesar de ainda existirem cultivos mais simples, essas tecnologias ainda já estão presentes no mundo periférico. Na chamada agricultura colonial, aquele modelo, né, de plantations, a estrutura herdada foi adaptada, como eu já disse, à implementação de tecnologias. Aqui, nessa parte do texto, a gente está observando
a presença da agricultura tradicional, do trabalho familiar, da agricultura camponesa, aquela que faz pouca utilização de máquinas e menor aplicação de tecnologias. Normalmente, a produção é destinada prioritariamente à subsistência, à própria família, ou, em alguns casos de produção de excedente, o abastecimento de mercados locais. Essa agricultura é muito comum, é muito tradicional no mundo periférico. Entretanto, é importante ter cuidado com a generalização do conceito de agricultura camponesa, pois ela pode abranger diferentes situações conforme o local e a condição dos pequenos trabalhadores rurais que a praticam. Em regra geral, como eu disse, apesar dos cuidados com a generalização, pode ou não representar práticas e técnicas agrícolas mais simples, porque ela pode ter técnicas mais sofisticadas, pode ou não estar integrada às redes complexas de agronegócio local, nacional e global, pode ou não ser associada a sistemas de cultivo convencionais, como a gente viu, ou os alternativos, como no caso da produção agroecológica, resultando em diferentes possibilidades de impactos ambientais, e pode ser praticada por produtores isolados ou em sistemas de cooperativas, que é muito comum, inclusive no Paraná, no Brasil. Uma condição, no entanto, parece ser comum às famílias de agricultores camponeses em todo o mundo. Isso aqui pode se diversificar de uma região para outra, de um país para outro, mas essas características aqui no final parecem ser comum a todos os agricultores camponeses ou agricultura familiar no mundo todo. Eles respondem por boa parcela da base alimentar de suas regiões, atendem ao mercado interno, principalmente, e esses produtores costumam receber muito menos apoio, seja do governo, das instituições privadas de financiamento, do que aqueles vinculados ao circuito do agronegócio internacional. Então, essas características parecem ser comuns a todos os agricultores familiares. A maior parte da produção atende o mercado interno, No Brasil, a maior parte da demanda do mercado interno alimentar brasileiro é atendido pela agricultura familiar ou camponesa, e obviamente eles recebem muito menos apoio da parte do governo ou mesmo das instituições privadas, das grandes transnacionais do agronegócio. Tem um texto que eu sugiro a leitura, da parte de vocês, como complemento desses estudos. Apenas a agricultura camponesa vai alimentar o mundo nesse momento de crise. Fala aí de um período de uma grande crise alimentar no mundo, onde a agricultura familiar foi capaz de garantir o abastecimento interno. Algumas dessas características, então, da agricultura no mundo periférico, e nessa segunda parte da aula de hoje, inserido nesse contexto também, falaremos da questão do protecionismo, que em muito prejudica a prática da agricultura no mundo periférico. No comércio internacional é comum que o mercado seja influenciado pela adoção de práticas que alteram as condições de livre concorrência. Então, se tornam desleais essas concorrências entre empresas e governos nacionais, pela adoção dessas práticas que a gente vai comentar. Algumas dessas práticas, como o dumping e a formação de cartéis e trustes, são ilegais e combatidas por meio de legislações em âmbito nacional e mundial. Outras, no entanto, são mais aceitas, embora produzam tensas negociações internacionais entre os países que as praticam e os que se sentem prejudicados por elas. É o caso das medidas de protecionismo de mercado. Antes de falar dessas três maneiras, vamos aqui entender melhor o que é um dumping,
uma prática pela qual uma empresa normalmente de grande porte adota temporariamente preços artificialmente baixos para tentar levar concorrentes à falência. Dessa forma, esta pode conquistar o mercado em algum setor específico, estabelecendo um monopólio, quando é uma empresa só, um oligopólio, quando algumas empresas, que lhe possibilite recuperar o investimento elevando novamente os preços de acordo com os seus interesses. Então, é uma tática muito agressiva no mercado, né? Uma empresa ou um grupo de empresas de grande porte reduzem consideravelmente o preço do seu produto e então os menores, as empresas, os concorrentes menores não conseguem concorrer e acabam muitas vezes falindo. Quando essa empresa ou esse grupo de empresas tem o controle daquele mercado específico, ela aí eleva os preços, muitas vezes até de forma abusiva, até para recuperar a margem que ela perdeu anteriormente durante a implantação da estratégia. Cartéis, quando empresas diferentes dividem o mercado e estabelecem acordos entre si, tais como a combinação de preços mínimos ou estratégias comuns de ação, visando garantir maior parcela de lucro ao grupo. É muito comum também a estratégia de cartéis, uma prática aí, né, que fere os princípios da livre concorrência no mercado. E trustes, conglomerados de empresas que se fundem em uma única organização com o objetivo de controlar o mercado, suprimindo a livre concorrência. Como dito no texto, apesar de ilegais e combatidas, essas práticas são muito comuns no Brasil e no mundo, e principalmente no contexto, no universo do agronegócio. Outras práticas são relativamente mais aceitas, como por exemplo, aplicando pesados impostos, promovendo barreiras fitossanitárias ou oferecendo expressivos subsídios. Como a gente viu anteriormente, vai ser citado aí na sequência, uma prática comum no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, através da PAC, da Política Agrícola Comum, em que o governo oferece financiamento a juros abaixo de mercado e com longo prazo de pagamento, ou mesmo paga a diferença entre os custos de valor de produção dos agricultores. Então essas práticas protecionistas, elas são bastante comuns, até mais aceitas, algumas combatidas, é claro, e a gente vai poder verificar aqui até o papel do Brasil, na verdade, nesse combate a essa política protecionista, e que a gente vem observando, nos dias atuais aí, extremamente praticada pelos Estados Unidos. Embora as políticas protecionistas afetem o mercado como um todo, é no setor alimentício que elas se tornam ainda mais controversas. A PAC, a Política Agrícola Comum, que foi implantada na Europa em 62, é um típico exemplo disso, sendo comumente combatida, criticada por outros países que se sentem prejudicados por ela, especialmente gigantes agroexportadores como Estados Unidos e Brasil. O protecionismo adotado na Europa dificulta o acesso dos produtos agrícolas brasileiros e estadunidenses a esse importante mercado mundial. Por outro lado, é natural que, tendo em vista as razões abordadas anteriormente, as leis europeias protejam seus produtores rurais. As políticas protecionistas constituem um dos mais controversos debates internacionais. O primeiro espaço oficial para discutir o sistema multilateral envolvendo diversos países, por isso multi, do comércio mundial foi o Acordo Geral das Tarifas e Comércio, o antigo GATT, criado em 47. Cada grande etapa de negociações do GATT era considerada uma nova rodada de debates,
sendo comumente batizada com o nome do local onde ocorria. Ao fim da rodada Uruguai, entre 86 e 93, ficou definida a criação de um novo fórum de discussões que substituiu o GATT, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a qual entrou em funcionamento no início de 95 e, além de seu caráter permanente, passou a contar com mais poderes. Atualmente, a OMC ainda está discutindo os impasses decorrentes da rodada de Doha, iniciada em 2001, na 4ª Conferência Ministerial da OMC, realizada na cidade de Doha, no Catar. Os principais objetivos dessa rodada foram reduzir o protecionismo comercial e sanar as questões relacionadas às patentes comerciais. Porém, os impasses da rodada de Doha fizeram com que tivesse de ser estendida além do prazo estipulado para o seu encerramento em 2005. Estão relacionados à polarização entre dois grupos de países, Polarizou, na verdade, o interesse entre os países desenvolvidos, os países centrais e os países em desenvolvimento, os países periféricos. E a crise internacional deflagrada a partir de 2008, com a grande crise econômica dos Estados Unidos, que atingiu o mundo todo, a qual levou muitos a aumentar suas medidas protecionistas. Até o momento, tais impasses ainda não foram superados. Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado por exercer papel de liderança entre os países em desenvolvimento, os países emergentes, na denúncia dos excessos cometidos pelos países ricos em relação às políticas protecionistas, a atuação no mercado mundial de alimentos. Sua influência no OMC tem sido expressiva. Isso pode ser comprovado através desse texto aí, Conexões, O Brasil, acordo entre Brasil e Estados Unidos é vitória, dizem produtores de algodão. O Brasil já conquistou importantes vitórias e também derrotas nesse fórum de discussões. Opa, perdão, deu um probleminha aqui na tela, mas a gente já voltou. Outra vitória da diplomacia brasileira na OMC foi o fato de o brasileiro Roberto Azevedo ter sido eleito em 2013 para chefiar a instituição, apesar de sua candidatura não contar com o apoio dos Estados Unidos nem da União Europeia. Então está sendo citado aqui, na página 37, essa conquista, o Brasil ter um representante em uma organização tão importante quanto a OMC. As políticas protecionistas praticadas pelos países desenvolvidos e a atuação das grandes transnacionais do agronegócio no mercado mundial de alimentos têm sido alvos de constantes críticas por parte dos países em desenvolvimento na OMC. Os interesses do agronegócio dos países centrais, esse uso abusivo de protecionismo, isso dificulta demais a competitividade no mercado global dos produtos agrícolas, agroalimentares dos países do mundo periférico. Então, além das dificuldades já conhecidas internas que esses países enfrentam, as barreiras protecionistas ou fitossanitárias, como foi citado, que é uma forma de exigir qualidade, padrões de qualidade, na embalagem, no corte, no produto, representa uma grande barreira econômica para os países do mundo periférico. E por isso, o empenho do Brasil e de outros países emergentes junto à OMC no combate a esse uso excessivo, abusivo do protecionismo da parte dos países centrais, em especial dos Estados Unidos e também da União Europeia. Estes alegam que tais políticas, além dos prejuízos econômicos, colocam em risco a própria segurança e soberania alimentar dos países pobres e dos grupos sociais mais vulneráveis do planeta, agravando a crise da fome em diversos locais. Então, nós temos aí também, na verdade,
dois conceitos muito importantes, né? O de soberania alimentar e o de segurança alimentar. A soberania está aqui, ó. Difere da segurança alimentar, que se refere à garantia do direito ao acesso à alimentação adequada. Esse é o conceito da segurança alimentar. O que seria segurança alimentar? É um conjunto de práticas e iniciativas que tem como objetivo garantir às pessoas o acesso a alimentos com valor nutricional e na quantidade adequada para uma boa qualidade de vida, né? Muitos países africanos, latino-americanos e asiáticos não têm sequer segurança alimentar, né? Eles não dão garantias de que a população terá acesso a uma alimentação adequada. Então o flagelo da fome, da subnutrição e tudo mais. Diferente do conceito de soberania alimentar, que seria o quê? O direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, né? Essa soberania alimentar, ela é desrespeitada na medida em que existe uma dependência do capital e da tecnologia estrangeira, que define, né, para atender os seus interesses, o que será cultivado, como será transportado, a distribuição desses alimentos. Então isso é que fere a soberania alimentar. O Brasil sofre também, em muitos casos, com muitas críticas nesse sentido, né, do cultivo da própria soja ou da cana-de-açúcar para atender a interesses desses grupos. Uma questão de soberania alimentar, ok? É isso então, a gente vai ficando por aqui. Para vocês eu recomendo mais uma vez a dedicação às atividades da apostila do caderno de atividades para o aprofundamento desses conceitos, desse tema que a gente está tratando, ok? Beijo no seu coração. Fui!